Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, justo Cordeiro. Estarei lendo Mateus 15, para a glória do Senhor. Está escrito assim, a partir do verso 11. Vamos ler inteiro, né? Assim a gente lê o texto e venha compreender, não pegar uns versículos isolados. Diz assim: Então chegaram ao pé de Jesus 11 escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe morrerá de morte. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderia aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem o pai e nem a sua mãe. E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, nem bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendi. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: Sabeis que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor por esse domingo, por essa manhã preciosa, por esse sol radiante, pelo ar que respiramos, pela graça de Deus, pelo Espírito Santo Consolador, que Deus enviou para nos consolar. Porque ai de nós se não estivesse o Espírito Santo para nos consolar, se Deus não tivesse enviado. Há muito nós já teria perecido. É o Espírito Santo que nos fortalece, que nos ajuda nas nossas fraquezas. É o Espírito Santo de Deus que nos conforta cada dia, que nos anima, que nos ajuda a cada momento. Glória a Deus. Assim também vamos agradecer a Deus por essa palavra que Ele nos enviou hoje, para que a gente possa meditar e se fortalecer no Senhor.
Porque muitas das vezes a gente olha para a esquerda e direita e a gente perece. Às vezes a gente quer de uma pessoa aquilo que a pessoa não consegue dar para a gente. A gente espera muito daqueles que não pode dar nada para nós, né? Mas Deus dá, Deus tem o suficiente para nos dar. Deus tem paz, tem alegria. O Senhor Jesus é o nosso amado Salvador. Não fique esperando do próximo aquilo que só Jesus pode te dar. Porque o próximo ele te fere, o próximo ele te magoa, o próximo ele te difama, o próximo ele pisa por cima de você, das suas costas. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo é a única fonte de alegria, fonte de vida, é o que nos impulsiona cada dia a servi-lo melhor, né? Nós vemos aqui a tradição dos anciões. Os anciões tinham suas tradições, serviam a Deus tradicionalmente. Aquele ritmo, né? É assim, é assim, é assim. Mas o Senhor Jesus Cristo veio para mostrar para nós a verdade, né? A realidade do mandamento, dos mandamentos de Deus, né? Aí ele diz assim, ó, os fariseus chegaram perto de Jesus em Jerusalém e o Senhor disse, entraram num diálogo. Os fariseus perguntaram, por que transgride vocês, por que transgride Jesus os mandamentos e os discípulos também? Por que vocês não lavam as mãos para comer pão? Olha só no que eles foram observar. Jesus não lavou as mãos para comer o pão. Os discípulos não lavaram as mãos para comer o pão. Não porque estavam sujas, mas porque era uma tradição. Sabe? Aquele ritual. Tem nações, tem pessoas que têm os seus, as tribos, né? Tem os seus costumes. Tem uns que têm o costume de sentar no chão para comer, né? Outros sentam na cadeira, na mesa, né? Para comer. Outros tiram o chapéu, outros colocam o chapéu. Uns cobrem a cabeça com pano, com véu. E cada um tem suas tradições. E os fariseus, né? Disseram para Jesus, vocês não lavam as mãos para comer? E nem os seus discípulos, né? Porque é uma tradição, tem que lavar. Todo mundo tem que ver que você está lavando as mãos para comer. Outros lavavam os pés, né? Um dos outros. Aí Jesus respondeu assim, vocês transgridem os mandamentos de Deus pela vossa tradição. Quer dizer, vou citar um exemplo. Está escrito assim, ó, honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser o pai ou a mãe, morra de morte. Está escrito isso, não está? Não é o mandamento de Deus? Jesus estava falando para eles. Tá, é. Mas vocês ficam falando que qualquer que disser o pai ou a mãe é oferta ao Senhor, o que poderia aproveitar de mim? Esse não precisaria honrar nem o pai nem a mãe. Tá certo isso? Tá certo isso, vocês ofertar, né? E dizer que não precisa honrar o pai e a mãe? Vocês estão invalidando pela vossa tradição o mandamento de Deus. Porque vocês estão mais preocupados com a aparência,
com o que se pode ofertar, né? Dizendo que é oferta ao Senhor, né? E vocês invalidam os mandamentos de Deus pelas vossas tradições, né? Vocês são hipócritas. Bem que o profeta Isaías falou a respeito de vocês. Vocês estão me honrando com seus lábios, mas o coração de vocês, ó, tá bem longe de mim, não é? Né? É isso aí, não é verdade? Tradição. É o costume, né? Eu vou na igreja. É o costume, né? Eu tenho minha religião. É uma tradição, todo domingo de manhã, cedinho, 6 horas, 7 horas, tô lá na igreja orando. Tô lá louvando a Deus. Ah, eu sigo a minha tradição. No Natal eu faço isso, aquilo, eu faço caridade. Ah, é tradicional já, esse costume que eu tenho. Mas o Senhor diz assim, ó, que não podemos invalidar os mandamentos de Deus, não. Porque Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele não veio para invalidar os mandamentos. Ele não está falando de tradição, ele está falando de obedecer os mandamentos. Ele não diz que não é para você honrar seu pai e sua mãe, ele não invalidou isso. E ele citou, ele poderia ter citado outros versículos, mas ele citou esse. Honrar pai, honrar a mãe. Talvez você possa dizer, mas o meu pai não tem caráter, minha mãe é terrível, minha mãe é isso, aquilo, né? Que eu vi pouco tempo atrás, a minha mãe é uma suja, a minha mãe é terrível, a minha mãe é isso, aquilo, né? Mas o Senhor não perguntou se é para, o Senhor não ordenou a gente honrar o pai e a mãe, que são os bonzinhos e que têm uns bons caráter, que são pessoas assim, assim, maravilhosas. Ele só disse isso, honrai o pai e a mãe. Mas os meus pais são separados, mas o Senhor diz, honra teu pai e tua mãe. E é o primeiro mandamento com promessas. Não importa o que fizer, que deixar de fazer, que falar ou deixar de falar. O Senhor diz é para nós honrar nossos pais, né? É um hipócrita as pessoas que acham, né, que está fazendo certo e desonrando seus pais, né? O profeta Isaías, bem que o profeta Isaías profetizou, vocês me adoram só com a sua boca, da boca para fora. Vocês cantam que é uma beleza, não é? Ora que é uma beleza, não é? Prega que olha que é uma beleza, mas é tudo da boca para fora, não é? Vocês ensinam, sabe o quê? Preceito de homens, tradições. Em vão vocês estão adorando a Deus. Em vão estão me adorando. E chamando-se a si, a multidão disse-lhe, vocês entenderam? Ouvi e entender que eu vou falar agora. O que contamina o homem não é o que entra na boca do homem, mas o que sai da boca do homem. Esse é o que contamina. Porque realmente é verdade. Realmente é verdade. Você come, seja lá o que você comer, você com certeza vai ser expelido, né? O próprio Jesus, depois, mais tarde, aqui no versículo aqui, vai dizer, né? Desce no ventre e é lançado fora depois. Mas o que contamina o homem é o que sai da boca dele. E é mesmo, né, gente? O que sai da nossa boca pode nos contaminar. Bom, na verdade, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Coração cheio de ódio, a boca vai expelir o quê? Coisa boa?
Coração irado vai expelir o quê? Palavras bonitas? Coração sujo, raivoso, vai expelir coisa boa da boca? Então a palavra do Senhor está dizendo: o que contamina o homem é o que sai da boca dele, prejudicando-se a si mesmo com a sua língua, com a sua boca reganhada, né? E o que me chama atenção, todos esses dias, o mês inteiro de dezembro, entrando em janeiro, Deus falando a mesma coisa para a gente. Parece que a gente não está escutando, parece que a gente não está aprendendo nada, né? Porque, por que Deus está falando tanto? Evita o falatório, né? Deus está falando. Como a gente se arrepende de ter abrido a boca. Por quê? Porque a gente não chamou a prudência de nossa irmã. Nós não se aliamos com a prudência. Nós não agarramos na prudência. Nós não fizemos dela a nossa parente, né? Quando a gente viu, a gente soltou palavras essa que está determinando o nosso futuro. Palavras essa que pode causar destruições, que pode destruir relacionamento, pode destruir a nossa vida espiritual. Palavras essas que a gente deveria ter ficado bem quietinho, não é? O que contamina o homem? No verso 11, tá, gente? Mateus, capítulo 15, verso 11, está dizendo: o que contamina o homem não é o que entra na boca dele, mas o que sai da boca dele é o que contamina o homem. A pessoa ela é conhecida pelas palavras que saem da boca da pessoa, não é? E como eu disse, né? Mês de dezembro e janeiro, olha, falando para a gente tomar cuidado com a boca, falando do tolo. O tolo se desboca e ainda se desboca em mentiras, né? É o tolo. Fala sobre o ímpio, fala sobre o injusto. Então, o que muito abre os seus lábios tem perturbação. Então, o homem é conhecido pelas suas palavras. Você vê que a pessoa que muitas das vezes sobe em cima de um palanque ou de um púlpito, ele é muito conhecido, porque ali ele solta quem ele é. Ali ele revela quem ele é, seja homem, seja mulher. Se revela, de tanto que fala, acaba se entregando, né? Misericórdia, né? Sabe que os fariseus, ouvindo isso, essas palavras, se escandalizaram. Os fariseus ficaram todos escandalizados quando escutou isso, né? Ui, mas o que ele quer dizer? Como assim? Como assim o que contamina o homem é o que sai da boca dele? Não estou entendendo. Não está entendendo? Pera lá que Jesus está explicando. Ai, fácil não. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Aí a gente vai observando, pessoal, porque as pessoas têm uma mania de ficar: Jesus é maravilhoso e justo e é amoroso, e fica só nisso, né, gente? E não é mesmo? Ele não é amoroso, ele não é justo, é piedoso, misericordioso, benigno. Jesus é tudo de bom. Só que tem uma coisa. O João Batista falou, profetizou a respeito do Senhor. Que o Senhor, olha, presta atenção, medita nisso que eu vou dizer. O Senhor, João Batista disse, ele tem a
pá na sua mão e limpará sua ira. O machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não dá fruto, ele vai cortar. Toda planta, o próprio Jesus disse com a boca dele, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancadíssima. Arrancada. Você está entendendo? Porque na visão do mundo, o Senhor Jesus é obrigado a salvar todo mundo. Na visão do mundo, na visão carnal, Deus tem obrigação de salvar todo mundo. E dizendo que todos somos filhos de Deus. Está entendendo? Então aí a gente precisa estudar a palavra de Deus, buscar a orientação do Espírito Santo para a gente entender. Criaturas e filhos. A pessoa é criatura, ela passa a ser filho a momento que ela recebe ao Senhor Jesus como Salvador, aí passa a ser filho. Está escrito em João 1, tá, pessoal? E aí então, gente, ó, a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. E então quer dizer que a gente corre um risco de ser arrancado? Sim. Corremos risco de ser joio ou não? Então a gente tem que ver realmente se nós somos plantas verdadeiras ou se nós somos aquelas plantas falsas, sabe? Sabe aquelas plantas falsas? Aquelas plantas artificiais? Parece, mas não é, né? Então, olha aí. Jesus deixou bem claro, pessoal. Olha, está até grifado aqui na minha Bíblia, que eu devo ter grifado isso aqui há um tempo atrás. Os fariseus escandalizaram, né? Aí Jesus falou bem claro, eu vou até repetir, gente. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ai, meu Deus do céu. Olha aí, gente, a gente está se enquadrando nisso? Misericórdia. Que a gente não venha a ser essa planta, pessoal. Mas tem jeito de não ser? Tem. É só a gente pedir para Jesus que a gente quer ser uma planta, uma oliveira verdadeira, que a gente venha a ser realmente uma videira verdadeira, que a gente venha dar fruto, fruto bom, né? Porque não adianta também ser uma videira e dar fruto amargo. Quem que vai querer, né, gente? Uvas ruins, uvas amargas, abrolhos, né, gente? Ninguém quer, nem o lavrador quer, né? Então, ou a gente é uma planta que realmente agrade a Deus, porque do contrário, seremos arrancados. Não, mas eu estou na igreja, eu vou na igreja do dia. Isso aí é tradição, gente. A gente tem que ir na igreja consciente do que a gente vai fazer. A gente precisa também ir na igreja para magnificar o nome do Senhor. Não para ficar citando o nome de um, de outro, adorando um ao outro. Porque agora é assim, o culto é dirigido somente para agradar os homens. Ô, fulano de tal, quanto tempo que eu não te vejo? Em cima do púlpito, ô, fulano de tal, nossa, a gente brincou quando a gente era criança. Ai, como que está a sua família? Em cima do púlpito, gente. Está entendendo? As pessoas não têm mais a espiritualidade e nem quer saber de buscar, não quer saber de orar, não é verdade? Olha, cuidado para que você não seja uma planta degenerada, uma planta artificial, porque o papai vai arrancar. O papai vai arrancar. O Pai Celestial não plantou uma coisa horrorosa. Ele plantou para ser uma videira verdadeira, né? E aí o Senhor disse, ó, deixa os são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, os dois vão cair na cova. E o Pedro, tomando a palavra, disse, explica-nos essa parábola. Então, gente, ó,
Tem condutores cegos? Tem. Jesus mesmo já não tinha paciência nenhuma com essa turma. E olha que Jesus é manso, humilde de coração, mas com esses condutores cegos, gente, Jesus já estava até arrancando, eu creio. Você está entendendo? Não é porque Jesus é amoroso, humilde, manso, que ele vai ficar tolerando essas pessoas que batiam de frente com ele. Até hoje tem pessoas que ficam importunando a Deus, né? Achando que é até melhor, achando que é até mais santo que o Senhor Jesus, né? São condutores cegos. Conduz as pessoas para a cova, conduz as pessoas para o abismo, né? São condutores sem compromisso com Deus, quer seguir a Deus por tradição, né? Pedro, tomando a palavra, diz: explica-nos essa parábola. Aí Jesus falou: viu, mas até vocês estão sem entender? Poxa vida, hein? Ainda vocês não compreenderam? Vocês não conseguiram entender ainda? Olha, gente, como é sério as coisas. Olha só Jesus falando e as pessoas sem entender. Então, gente, não é brincadeira as coisas de Deus, não. Né? Não é brincadeira. As pessoas ficam em cima do muro, né? As pessoas ficam seguindo tradição, só porque foi na igreja, continua com a mesma velha natureza. Não nasce de novo, mas nem mandando. Não larga os maus costumes, mas nem mandando. É bocudo, boca suja, trapaceiro, enganador, né? E é etc, 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 né? Então, gente, vamos entender. Vamos entender o que o Senhor Jesus quer da gente. Vamos entender o que a palavra de Deus está nos revelando. Né? Não vamos deixar se enganar, porque Jesus veio para salvar todo mundo, porque Deus é amor, e vamos aí, né, sendo cegos, caminhando para o abismo, porque Deus não se deixa escarnecer. Deus não poupou nem o filho dele. Todos passaremos ante o tribunal de Cristo, certo? Aí o Senhor Jesus disse: até a vós mesmo estáis sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, falso testemunhos e blasfêmias. Ah, o que é mesmo que contamina o homem mesmo? O que contamina o ser humano, o que é mesmo? Ah, é comer sem lavar as mãos. Ah, é? Pois eu vou dizer o que contamina o homem. O que contamina o homem é adultério, prostituição, falso testemunho, blasfêmias, etc, etc, né, pessoal? Porque tem, né, as difamação e um monte de coisa. Está escrito lá em Gálatas 5:21, né? Essas coisas, gente, contaminam o ser humano, né? Maus pensamentos, isso é contaminação. Se você está enquadrado nessas cláusulas, você está contaminado. Mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem, Jesus falou. Gente, se fosse assim, eu teria morrido há muito tempo, né? Eu agora estou levando para o outro lado, não é esse lado que Jesus está falando. Jesus está falando de uma coisa assim, né, espiritual, tradicional ali dos homens, mas eu quero dizer assim, na nossa vida cotidiana, é lógico que você vai lavar a mão para comer, claro, né? Você não vai comer com a mão suja, né? Mas eu lembro quando eu trabalhava na roça, a gente parava para comer. Você está entendendo? As mãos todas sujas. Às vezes com luvas, às vezes sem luvas. E mesmo com as luvas estavam super sujas. Está entendendo?
a gente abria marmita e comia. Quando chegava numa certa hora, a gente ia tomar café, a gente pegava o pão e comia, né? E, e a gente não ficava doente, né? Glória a Deus, né? Então, o Senhor Jesus disse, realmente, se acontecer alguma coisa, tá, de você comer alguma coisa mortífera, não vai fazer mal para você, porque o Espírito Santo não vai deixar você morrer, tá? Mas o que ele está dizendo, que as coisas que contaminam o homem, gente, é essas coisas aí, mentira, engano, mortes, adultério, mau pensamento, tudo isso contamina o homem, né? Gente, não é fácil não. A gente precisa estar debaixo da oração, da intercessão, porque às vezes você diz assim, eu oro muito. Você às vezes ora pelos outros, mas para você você não está orando nada, né? Vamos orar por nós mesmos, para que Jesus venha limpar nosso coração, venha arrancar todo esse mal do nosso coração, esses maus pensamentos, esses testemunhos ruins, né? Falsos testemunhos, blasfêmias, né? Para que a gente seja limpo, para que o nosso coração seja limpo, a nossa boca também, né? Para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. E essa palavra de hoje, da meditação em Mateus 15, né, gente? Para que a gente venha analisar, para que a gente não venha se enquadrar nos condutores cegos, que é conduzir os outros, mas não conduz nem a si mesmo, não é verdade? Deus abençoe a todos, fique na paz de Jesus, o José Cordeiro. Amém.